Bom dia, graça e paz. Bom dia. Vamos fazer uma oração. Oremos. Pai, nós, na Tua presença, estamos nessa manhã reunidos para estudar a Tua Santa Palavra, compreender o significado, Senhor, buscar, nos empenhar em praticá-lo. Abençoe-nos agora nesse tempo, que o Teu Espírito Santo nos assista, para que possamos, Senhor, pôr em prática tudo aquilo que o Senhor deixou para nós nas Tuas Escrituras. Sê conosco, Pai, rogamos a Ti no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Crianças podem ir lá com a tia Diana. Bom, dando sequência aí então, fazer uma revisão da lição passada. Lição 9, nós falamos sobre as bestas as bestas do dragão, ok? Aí eu não escrevi mas a lição 9 foi no capítulo 13, tá? Só revisar os pontos deles. Então, as bestas feras, monstros, tá bom? Não bestas tontas. Às vezes é muito comum confundir isso, tá? E o dragão, são duas coisas diferentes, tá? O dragão é Satanás, que apareceu lá no capítulo 12, e esse dragão tem duas bestas. Algumas pessoas confundem a primeira besta, né, que sobe do mar, com o próprio dragão, mas são duas coisas diferentes, tá bom? Embora eles tenham semelhanças, 7 cabeças, 10 chifres, tá? Mas essa semelhança entre eles indica a relação entre eles, não que são a mesma pessoa. Então, as bestas são duas e o dragão é Satanás. Vamos lá, a besta que sobe do mar, a primeira besta, é um poder político. Okay? Ela tem 7 cabeças, cabeça é símbolo de governo, ela ter 7 significa que ela tem um governo completo, pleno. Pois eu até escrevi ali embaixo, ali, ó, globalismo. Será que é um governo global? Pode ser um governo global, mas não necessariamente, tá bom? Pode ser que seja um governo muito amplo, não necessariamente global, sobre todas as nações especificamente, mas pode ser algo bem amplo. É o anticristo, ok? Essa primeira besta é o anticristo. A segunda besta, a besta que sobe da terra, é um poder religioso. Por que é um poder religioso? Porque ela parece um cordeiro, mas fala como um dragão. O dragão é o diabo, fala igual o diabo e parece com Jesus. Por isso que a gente chama de falso profeta. Tá? Parece um cordeiro, parece Jesus e fala como dragão. Parece Jesus e fala igual o diabo. É um falso profeta. É um poder religioso. Qual que é o papel da segunda besta? Fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. Por isso que ela é uma falsa religião. Então ela é uma religião que vai fazer com que as pessoas se curvem, né, sirvam, adorem, ou pelo menos se rendam ao primeiro poder, que é o poder político. Aí o estudo também nos falou de anticristos e anticristo. Anticristos sempre existiram e existem desde sempre, né? Está lá em 1 João. Então, por exemplo, o imperador romano era um anticristo. Tá? Por quê? Porque ele queria ser adorado como Deus. Ele queria ser adorado como Deus. Então, o Cristo, Jesus Cristo, é Deus que se tornou homem. O anticristo é um homem que quer ser Deus. Certo? Por isso ele é anticristo. Ele é o negativo de Cristo. Então, pensando nisso, houveram vários anticristos ao longo do tempo, e na verdade qualquer um que queira ser adorado como Deus é um anticristo, mas vai existir o anticristo com A maiúsculo, que é o anticristo escatológico, que é quem vai ser o líder daquele poder político nos últimos tempos. Então, estão entendendo? Aí eu relacionei duas coisas que são bastante atuais para nós com o que as duas bestas comunicam, só que até coloquei na ordem inversa ali, né? Seria globalismo
e ecumenismo. A besta que sobe do mar é globalismo. Nós não podemos confundir globalismo com globalização. Globalização é uma relação internacional e mundial entre os povos. Globalismo significa um só governo sobre todos esses povos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Uma coisa é globalização, né? O Brasil vende para a Europa, compra da China, compra da Coreia, vende para a China, compra dos Estados Unidos, vende para os Estados Unidos. Isso é globalização. Globalismo é quando a ONU vem aqui e fala que tem que soltar o Lula porque... Sabe, a ONU não tem poder na soberania do Brasil. Isso é globalismo, isso é ruim. Globalização é bom, globalismo é ruim. Então precisa ter essa noção. E o ecumenismo é justamente a mesma esfera de pensamento, só que no campo da religião. Então tudo bem, você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser judeu, só que nós vamos todo mundo nos reunir juntos e vamos adorar todo mundo juntos, cada um adora a sua divindade, mas todos juntos. Ok? Então hoje nós não vemos ainda um cenário de ecumenismo amplo e nem de globalismo amplo, mas há uma clara tentativa nesses dois sentidos. Depois nós também comentamos sobre a marca da besta e o número da besta, tá ok? A marca da besta, que é a marca que os adoradores da besta recebem na testa e na mão, não tem nada a ver com chip, não tem nada a ver com biometria, não tem nada a ver com código de barras, não tem nada a ver com a internet. A marca da besta é um selo de autenticidade dos adoradores da besta. Como nós temos a marca de autenticidade, o selo de Deus na nossa testa, isso não é uma marca literal, não é um carimbo na nossa testa, é o Espírito Santo, assim os adoradores da besta também têm. Então, todo mundo que não é cristão tem a marca da besta. Por quê? Porque eles adoram o Deus desse século, Satanás, que é quem cega o entendimento dos incrédulos, tá ok? Então, quem não tem a marca da besta, automaticamente tem a marca de Deus, ou seja, tem o Espírito Santo. Tá bom? Então é muito importante fazer essa distinção de que o que o João está falando aqui é simbólico. E por que que a marca, o selo de Deus é sempre na testa? Porque nós estamos conscientes, convictos da nossa fé. A marca da besta na testa ou na mão. Por quê? Porque alguns adoram a besta ou adorarão a besta no fim dos tempos, né? Esse poder global, esse poder político, esse ecumenismo religioso por convicção, por consciência, por isso eles têm o selo na testa. Mas outros por conveniência, porque para eles tanto fez como tanto faz, se é Alá, se é Jeová, se é Buda, se é Ganesh. Importante que eles querem vender, comprar, fazer dinheiro. Então, por convicção, eles fazem negócios de acordo com o que a besta vai ditar naqueles dias. Vocês entenderam? Na testa por convicção, na mão por conveniência. Então essa é a marca da besta. Não tem nada a ver com chip, nada a ver com nada dessas coisas aí. O número da besta. O número da besta é o número que identifica quem é o anticristo, quem ele é. O número é 666. Então, o número 6 é o número do homem, porque o homem foi criado no sexto dia. Então, biblicamente, o número 6 é empregado ao homem. E é uma tríade, né? 666. Como é uma tríade o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Só que 666 é uma dízima, né? Ou seja, jamais vai ser 7. Não chega a 7. Então, uma dízima de 6,666 infinitamente, mas nunca chega a ser 7. Ou seja, é o homem que quer ser adorado como Deus, mas não é Deus. Nós relacionamos isso com o que o Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o anticristo é aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, que se assenta no templo de Deus e quer ser adorado como Deus. Que templo? O templo de Jerusalém? Não, o templo de Jerusalém deixou de ser templo desde que Jesus ressuscitou. Qual é o templo? É a igreja. Então o anticristo ele vai querer que os cristãos adorem a besta, vão querer que o cristão adore a ele e aquilo que ele representa e aquilo que ele governa, como se ele fosse o chefe, o líder supremo da igreja. Por isso, no período do século XVII,
os reformadores entenderam que a besta era Roma e que o anticristo era o Papa em exercício, certo? Por quê? Porque o Papa em exercício, ele tem a pretensão de governar o cristianismo todo, certo? E nós vamos ver depois, mais para frente, que há uma relação sim entre Roma e essas profecias escatológicas. Mas Roma não é a besta, Roma é outra coisa, nós vamos ver o que ela é mais para frente. Acredito que no próximo estudo ainda não, mas no seguinte. Então, Roma, quando eu falo Roma, a igreja romana, ela realmente faz parte das profecias do Apocalipse, mas não como a besta, tá? Como um outro personagem que aparece no Apocalipse. Alguma dúvida até aqui? Então, o número da besta, 666. É um homem que quer ser adorado como se ele fosse Deus. Por isso que há anticristos. Os imperadores romanos fizeram isso, papas e líderes religiosos fizeram isso. Há religiões no mundo em que os seus soberanos são adorados como deuses, por exemplo. Hoje em dia é algo muito incomum, mas nas religiões pagãs do passado, o faraó era um deus, né? Então, os césares romanos eram deuses para o seu povo. Então, isso aí é que está relacionado com o número da besta, 666. Bacana? Vamos lá então para a lição 10 hoje. Quero que alguém leia para nós o Apocalipse capítulo 14. Nós vamos falar hoje da grande tribulação. Está na página 48 da revista aí. Quem puder ler o capítulo 14, fique à vontade. Vamos lá? Apocalipse 14. Então olhei e vi um cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono e diante de 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia apreender aquele cântico, senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano. São irrepreensíveis. Os 3 anjos. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve,
Bem-aventurados os mortos que destes agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras o acompanharão. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estavam assentados sobre a nuvem: lança tua foice e colhe, porque é chegada a hora de colher, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi lida. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e ajunta os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo passou a sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande tanque da ira de Deus. E as uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e saiu sangue do tanque até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Ok. Então aqui nós temos uma série de visões. A primeira visão são dos 144 mil, vocês lembram deles, né? 144 mil são o povo de Deus na terra. Então é a igreja na terra. Não são 144 mil pessoas. É a igreja na terra. Essa é a primeira visão. E eles estão sob o comando de quem? Sob o comando do Cordeiro. Eles estão em Sião, ou seja, isso é uma visão de guerra, de batalha. E eles vão lutar como? Com harpas nas mãos. Ok? Então, isso representa a igreja, apesar das bestas já terem surgido, se representa a igreja avançando ainda, a igreja evangelizando, fazendo missões ainda, embora as duas bestas já estejam perseguindo os cristãos. Pois nós vemos um anjo que atravessa o céu pregando o evangelho eterno. Isso é uma descrição do que os 144 mil estão fazendo. Lógico que não são anjos que pregam o evangelho. A palavra anjo, além de significar o ser espiritual angélico, também significa mensageiro. Então nós poderíamos perfeitamente traduzir, está no versículo 6, por vir um mensageiro voando pelo céu. Então isso é o que os 144 mil estão fazendo, pregando o evangelho no globo todo, enquanto o anticristo persegue cristãos pelo mundo todo. Pois outro anjo, né, que dizia: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que se prostituiu. Aqui o João não dá mais descrições de quem seja a Babilônia, porém o seu ouvinte primitivo, o ouvinte que ouviu pela primeira vez o Apocalipse, percebeu perfeitamente que ele estava falando da cidade de Roma. Era algo comum chamar Roma de Babilônia, tá bom? Para o cristão primitivo, né? O cristão do primeiro século. Depois, lá no capítulo 17, ele vai dar mais detalhes de quem é a Babilônia, o que ela faz, o que vai acontecer com ela e como é que ela vai ser ultrajada nessa queda. Aqui ele só fala que a Babilônia caiu, né? Ele fala no passado porque ele está profetizando: caiu a Babilônia. E aí um terceiro anjo, anunciando juízo, ele fala: olha, quem tem a marca da besta, quem adora a besta, vai beber da ira de Deus. Essa é a primeira visão, pumba, certo? Depois, a segunda visão que ele tem é a visão da ceifa, né? Se nós prestarmos atenção na leitura do Apocalipse, ele tem essas marcas das visões. Por exemplo, o versículo 1 do capítulo 14 começa dizendo: olhei e vi, tarará, tarará. O versículo 14 fala: olhei e vi e eis uma nuvem. Então, essas marcas de visões, né, são bastante recorrentes no Apocalipse. Então nós não devemos imaginar que tudo isso aqui é uma visão só, mas já são dois quadros. O primeiro quadro vai do versículo 1 ao versículo 13. O segundo quadro vai do versículo 14 ao versículo 20. Esse segundo quadro, eu divido ele em dois. Não são todos os estudiosos que dividem ele em dois. Eu divido em dois. Versículos 14, 15 e 16 fala de uma colheita de trigo. Tá? O anjo que colhe eles parece o filho do homem e tem uma coroa na cabeça. Ele vem e colhe o trigo.
Eu entendo isso como o fim do mundo. Relaciono isso com Mateus 13:39. Parábola do joio e do trigo. Jesus fala: quem semeia a boa semente é o filho do homem, quem semeia o joio é o diabo, os ceifeiros são os anjos e a ceifa é o fim do mundo. Mateus 13. Então, isso é o que? É Jesus recolhendo, arrebatando a igreja, ressuscitando os mortos no fim do mundo. Por isso que não está em ordem cronológica, vocês entenderam? Esse evento em si é o último evento de todos antes da consumação dos séculos. Então nós não podemos pôr ele em ordem cronológica aqui, porque o capítulo 15 vai discorrer coisas que acontecem antes desse evento, dessa ceifa, dessa ressurreição dos mortos, do arrebatamento da igreja. Mas esse é o significado. 14 a 16 é uma ceifa de trigo, é Jesus ressuscitando os mortos e arrebatando a igreja. Dos versículos 17 a 20 é uma ceifa de uvas. Essas uvas são levadas por um lagar, por um tanque, e lá elas são pisadas na ira de Deus. Aqui eu já não vejo que seja a igreja. Por que a igreja seria pisada na ira de Deus? Nós vamos ver que a descrição é uma descrição, o sangue sai do lagar até a altura dos freios dos cavalos, Então é uma matança muito grande. 2 acontecimentos: um anjo ceifa a igreja, os que estão vivos e mortos, recolhendo o trigo. O outro anjo ceifa os ímpios e mata eles, pisa eles no lagar da ira de Deus. Então é um banho de sangue, tá? É uma matança horrenda. Assim acaba a visão, as duas visões do capítulo 14. Agora no capítulo 15, eu não vou ler, mas é um capítulo muito curtinho, tem 8 versículos. Descreve aqueles, versículo 2, que saíram vitoriosos da besta, vitoriosos da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome. Eles estão no céu adorando a Deus. Como é que eles saíram vitoriosos? Versículo 13 do capítulo 14: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Eles saíram vitoriosos da besta porque a besta os matou, porque eles não negaram o nome de Jesus. Aí o capítulo 14 fala assim: essa é a paciência e a perseverança dos santos. Ou seja, não nos rendermos à adoração da besta, não nos rendermos a negarmos Jesus. E com isso, pode nos custar a própria vida. Hoje em dia, a gente não tem isso aqui, mas já existe em alguns lugares do mundo, tá bom? Então, as pessoas já em muitos lugares, e nós tivemos notícias ruins essa semana, de grandes massacres que estão acontecendo lá na Nigéria, Nigéria é um país lá da África de fala inglesa, de religião muçulmana. Muitos cristãos estão sendo perseguidos e mortos lá cruelmente, homens, mulheres, crianças, o pessoal é implacável mesmo. Esses homens que estão sendo mortos por causa do testemunho deles em Jesus são os bem-aventurados que morrem no Senhor, são aqueles que vencem a besta, o número da besta, o seu nome, a sua marca, tá? Estes que venceram a besta, na visão do João aqui capítulo 15, eles estão diante do trono, diante de um grande mar de vidro. Mar de vidro, aqui a palavra mar é lago, tá? A gente não é mar de oceano, é um lago, grande lago de vidro e fogo. E eles estão cantando um cântico, que o texto chama de o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Nós temos esse cântico adaptado, Não sei se vocês já ouviram aquela música Rei das Nações, do Vencedores por Cristo. Ela é uma adaptação desses 2 versículos aí. Versículo 3 e 4 é o que eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não magnificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E aí, depois disso, o templo de Deus, o tabernáculo do testemunho, foi aberto, e ele tem uma visão dos 7 anjos com as 7 taças, que é o que nós vamos estudar só semana que vem. 7 anjos trazendo 7 taças da ira de Deus para serem derramadas sobre aqueles que mataram esses cristãos que estão cantando no céu. Beleza? Então vamos lá aqui para a revista.
caminhada da igreja pelo mundo é cheia de sofrimento. Ela é perseguida sem sossego, mas ninguém pode dizer que foi enganado. A Bíblia não promete um céu de brigadeiro para quem ingressa no corpo de Cristo. Vocês sabem o que é céu de brigadeiro, gente? É uma expressão estranha, né, que a gente não entende. Brigadeiro aqui não é o docinho de festa, não. Não é um céu de chocolate. Brigadeiro é uma patente da aeronáutica, né? Uma patente da aeronáutica que eu não sei qual é, não sei se é depois de capitão, não sei se é próximo de general, mas brigadeiro é uma patente da aeronáutica. Então, quando o céu está azul, bonito, bom para voar, o pessoal fala que é um céu de brigadeiro. É o céu que o camarada lá, que é o comandante, gosta, porque dá para voar. Então, é isso que significa céu de brigadeiro. Não tem nada a ver com brigadeiro de chocolate, tá? Então, a Bíblia não promete um céu azul de nuvens brancas para quem segue a Cristo, né? Ao contrário, a promessa é: no mundo tereis aflições. Nosso Senhor não declarou que a caminhada cristã seria fácil, mas nos garantiu vitória final. No capítulo 13, o Apocalipse revela o aparecimento das bestas que perseguirão o povo de Deus, e no capítulo 14 descreve o resultado dessa perseguição. Ele começa com a reunião de um exército de oposição à besta sobre o Monte Sião. São os 144 mil selados de todas as tribos de Israel. Eles já apareceram em Apocalipse 7, 1 e 8, e lá os interpretamos como conjunto de seguidores de Deus na terra. Lá só fala que eles têm um selo na testa. Aqui já fala que esse selo é o nome do Senhor e o nome do seu Deus, né? É o nome do Filho e o nome do Pai. A perspectiva temporal é distorcida com a aparição dos 3 anjos. Cada um faz uma proclamação. O primeiro, uma demanda, a aceitação do Evangelho eterno. O segundo anuncia algo que está em processo de acontecimento, a queda da Babilônia, que é Roma, mas depois no capítulo 17 nós vamos entender certinho por que ela vai cair e como ela vai cair. E o terceiro faz uma predição, o futuro julgamento dos que adoram a besta e que por conseguinte perseguem a igreja, né? Eles adoram a besta e são eles quem fazem mal aos cristãos. A atenção retorna para o céu, de onde surge o Filho do Homem. Essa cena introduz a colheita com imagens muito fortes, né? E eu dividi ela em 2 aqui, mas não é todo mundo que faz isso. A figura celestial é Jesus, mas ainda não na descrição da sua volta gloriosa. A situação se desenrola com a morte dos seguidores de Jesus. Após sua morte, eles aparecem na forma de vencedores da besta, que cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro. Como resultado dessas mortes, completou-se a ira de Deus, que será derramada sobre a terra na forma de 7 taças. Então nós podemos dizer que a grande tribulação, a perseguição sistemática e global dos cristãos, vai ser, como a gente costuma dizer, a gota d'água, né? A taça da ira de Deus, as taças da ira de Deus já estão bastante cheias, mas quando o anticristo e os adoradores da besta, os adoradores do anticristo, perseguirem os cristãos mais implacavelmente ainda, isso vai encher a ira de Deus e ela vai transbordar, por isso que ela cai na forma das 7 taças. O templo é aberto e de lá vêm 7 anjos com as taças escatológicas, no capítulo 15, versículo 7. A sequência evoca as 7 trombetas, mas a ação é mais definitiva. Eles bombardeiam a terra sucessivamente com as taças, destruindo aspectos diferentes da dominação do mal no mundo. Então lembra que eu falei para vocês que o Apocalipse é um livro de visões que vão se sobrepondo em camadas. Então, as 7 taças não são outras pragas. As 7 taças têm que se sobrepor ao 6º selo, que é a ira do Cordeiro. Sobre a ira do Cordeiro se sobrepôs a visão das 7 trombetas, são as pragas, e sobre essas 2 visões vai se sobrepor as 7 taças. Então não são uma sequência, são camadas de um mesmo acontecimento, que é a ira de Deus sobre os adoradores da besta e perseguidores da igreja. Na primeira parte de Apocalipse 14, o Cordeiro é identificado como aquele que está parado sobre o Monte Sião,
O estar parado sobre esse monte tão especial é instrumento de distinção. Ao invés de descrevê-lo com atributos, como já foi feito na visão do capítulo 5, o texto bíblico evoca tradições messiânicas que descrevem o Monte Sião como lugar da intervenção escatológica de Deus. Assim, esse cordeiro é o ungido do Senhor, proclamado pelos antigos profetas. Então, é o anúncio da intervenção final de Deus. O fim do mundo está cada vez mais próximo, as visões vão se aproximando mais da consumação do século. A outra personagem do texto é coletiva, é um grupo de 144 mil pessoas. Eles não precisam de muita identificação nesse momento. Dizer que eles são os que têm o nome do Pai e do Cordeiro nas suas testas é uma maneira de ligá-los rapidamente ao grupo que já aparecera em Apocalipse 7. Na passagem evocada, eles formam um conjunto dos servos de Deus selados de todos os cantos do mundo. São eles que surgem agora ao lado do Cordeiro. A posição das personagens indica que eles se preparam para um confronto. Os 144 mil são servos do Cordeiro, identificados com elementos simbólicos. A leitura literal desse versículo colocaria mulheres fora do plano da salvação de Deus, né? Falam que são homens que não se contaminaram com mulheres que são virgens. Então, nós já adotamos uma leitura simbólica do Apocalipse, então não tem por que imaginar que esse virgens e não se contaminaram com mulher seja literal. Não é literal, isso é uma descrição simbólica de pureza e fidelidade deles a Deus. Quando o Apocalipse fala que os seguidores do Cordeiro não se maculam com mulheres e são virgens, ele não está fazendo uma referência a gênero ou sexualidade dos discípulos de Jesus, mas da sua fidelidade. As mulheres estão aqui também incluídas. Todos esses discípulos selados por Deus estão dispostos a seguir o Cordeiro por onde quer que ele for, ou seja, estão dispostos a morrer por Jesus caso seja necessário. No capítulo anterior, as bestas ameaçaram com morte. Nesse capítulo, os adoradores de Jesus aceitam a ameaça e se dispõem a morrer por amor do seu Senhor. O restante do capítulo 14 nos dá muitos detalhes, não nos dá muitos detalhes, senão através da cena da colheita. Depois de dizer que felizes são os que morrem no Senhor, ou seja, que morrem porque são fiéis ao Senhor e não negam ao Senhor, descreve a morte de muitas pessoas, já que corre sangue em grande quantidade. Neste momento, os estudiosos deste texto se dividem. Há argumentos de que o sangue que corre é dos seguidores da besta, concordo com isso. Mas há também estudiosos que entendem que já que os seguidores da besta são destruídos em Apocalipse 19, 20 e 21, esse que é o grande problema, né? As pessoas que tentam colocar em ordem cronológica a coisa aqui. Durante a volta de Jesus, estes que morrem no capítulo 14 são os seguidores de Jesus durante a grande tribulação. Não é uma passagem fácil de compreender, mas o fato de o capítulo seguinte descrever um grupo de crentes vitoriosos no céu, diante do trono de Deus, pode indicar que esses são mesmo aqueles que derramaram o seu sangue por amor de Jesus. Por isso que eu divido essa colheita, já que o texto divide em duas colheitas, eu entendo como a colheita de dois grupos. A colheita do trigo é a colheita dos que morreram, né, ressuscitaram, estão no céu porque morreram martirizados por causa do nome de Jesus. A colheita das uvas não pode ser dos filhos de Deus, porque ela é pisada no lagar da ira de Deus. Não faz sentido nós cristãos sermos pisados pela ira de Deus, né? Faz mais sentido aqueles que nos matarem por causa do testemunho serem pisados pela ira de Deus. Se essa passagem representa realmente a grande tribulação instaurada pelo anticristo escatológico, e se o capítulo 16 em diante descreve as taças e pragas despejadas apenas sobre incrédulos e impenitentes, isso indicaria que em algum momento durante a grande tribulação, os seguidores de Jesus deixariam a terra. Em algum momento a igreja vai ser levada da terra. Isso todos concordam, tá? A discordância é em que momento. Em que momento especificamente? E aqui há uma divisão entre os comentaristas de Apocalipse. Uns argumentam que a partida foi logo no início da grande tribulação, pré-tribulacionista. Discordo desses, tá? Outros argumentam que foi no final da grande tribulação, pós-tribulacionistas.
Então, depois que a grande tribulação termina, porque o anticristo mata muita gente e a ira de Deus se esgota, Jesus vem, leva a igreja e aí começa a ira de Deus. Então, esse grupo distingue a grande tribulação, que seria a ira da besta contra os seguidores de Cristo, e a ira de Deus, que seria a ira de Deus contra os seguidores da besta. Então, no intervalo desses dois acontecimentos, grande tribulação e ira de Deus, é que a igreja vai embora e a ira de Deus cai sobre quem perseguiu a igreja. E alguns ainda entendem que foi em algum lugar durante a tribulação. Eu não gosto dessa expressão que ele colocou aqui, prefiro mesotribulacionistas, no meio da tribulação, meso ao invés de mid. Mid é muito americaninho aqui, eu prefiro uma coisa mais grega, mesotribulacionista. Eu me divido entre mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Pré, não faz o menor sentido achar que nós vamos escapar da ira da besta, né? Nós vamos escapar da perseguição da besta. Porque os irmãos hoje lá na Nigéria não estão escapando da perseguição do Islã. O que nós somos mais bonitos, mais cheirosos que eles para escapar da perseguição da besta? Não somos. Temos que estar preparados para, se preciso for, morrer pelo testemunho de Jesus. Tá? Então, lembra que nós já estudamos que o surgimento do anticristo é dado para ele poder, para ele vencer os santos por 3 anos e meio, né? 1260 dias, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Então, imaginando que a grande tribulação é a última semana de Daniel, ou seja, são 7 anos, não literais, mas, ou seja, é um momento de completude, uma tribulação global, 3 anos e meio é a metade desse tempo, né? Então algumas pessoas entendem que é isso. Na metade da grande tribulação, não literalmente, não 3 anos e meio literal, mas na metade do que vai estar acontecendo, a igreja vai ser levada, porque Deus já vai estar cansado, já vai estar exausto, farto de ver a perseguição ao seu povo e leva a igreja embora. Ou então, que a igreja vai estar aqui, enquanto a igreja vai estar sendo perseguida por um lado, Deus vai estar punindo os ímpios que a perseguem. Eu prefiro essa interpretação. Eu prefiro entender dessa maneira. Por quê? Porque tudo isso está relacionado com o que Moisés fez lá no Egito. Moisés chegou e falou para o faraó: deixa meu povo ir, diz o Senhor. O faraó fala assim: vocês estão muito ociosos, vocês estão tendo tempo de pensar em ir embora do Egito. Põe eles para trabalhar dobrado. Vocês lembram disso, né? No Êxodo. Aí o povo vai reclamar, fala: mas faraó, nós não temos nada a ver com esse Moisés é um louco. Não. Vocês estão ociosos, está dando tempo de vocês pensar. Ideia torta, vamos trabalhar dobrado para vocês pararem de pensar em ir embora daqui. E é nesse confronto que o povo está no Egito, Deus pune o Egito, as pragas ferem os egípcios e não ferem os hebreus. Por isso que eu entendo que a igreja vai estar na terra, a igreja vai avançar na terra, a igreja vai pregar o evangelho, o anticristo vai perseguir a igreja, mas não vai destruí-la, e a ira de Deus cai sobre os perseguidores da igreja, tudo isso ao mesmo tempo, tudo isso acontecendo simultaneamente. Daí nós também entendermos que nós já podemos estar vivendo isso. Eu posso entender que a grande tribulação é um evento específico, global, que vai doer a porta vai pegar todo mundo. Ou eu posso entender que o que acontece hoje em muitos lugares do mundo, sejam a igreja sendo perseguida e, por outro lado, o que acontece aqui no Ocidente, Brasil, Estados Unidos, e o envio de missionários para esses lugares do mundo, seja o acontecimento do evangelho. Então, nesse sentido, eu não preciso esperar um acontecimento mais específico, mais preciso, como o texto sugere. Eu posso sim entender que os 144 mil já estão trabalhando, ou seja, é a igreja fazendo missão no mundo inteiro, e a grande tribulação também já está acontecendo, porque em vários lugares do mundo os nossos irmãos já são perseguidos com grande tribulação. Certo? Então, o que está faltando só? Está só faltando identificar quem é o anticristo, porque é o que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 2, né? Não será assim sem que antes ocorra a apostasia e se manifeste o homem do pecado,
Paulo diz que a última coisa, antes do mundo acabar, antes de Jesus vir, é o anticristo se manifestar abertamente. E quando ele se manifestar abertamente, o Senhor virá e o destruirá com o sopro da sua boca. Então, eu sou dessa opinião. Por isso que geralmente eu falo assim, gostaria que Jesus voltasse hoje. Hoje mesmo, antes que nós acabássemos essa aula, eu gostaria que Jesus voltasse. Se eu for muito literalista, essa minha afirmação não faz sentido, porque alguém pode me falar assim, pastor, mas como Jesus vai voltar hoje? Se a grande tribulação nem começou, se o anticristo nem surgiu, quem disse que não surgiu? Se ele for um homem bem literal, ele não surgiu, mas se ele for um poder político mais simbólico, já surgiu sim. Existem vários poderes políticos no mundo, secularistas, relativistas, que são anticristãos, que podem perfeitamente expressar a primeira besta, que é o anticristo. Existe um movimento ecumênico já bastante amplo, embora ainda não global, que pode também perfeitamente representar a segunda besta. Existe uma perseguição grande em diversos lugares do mundo a cristãos, embora não chegou aí a nós, não chegou no Ocidente, mas no Velho Mundo os cristãos são grandemente perseguidos, e isso pode perfeitamente ser a grande tribulação. Então, se Jesus voltasse hoje, não teria problema nenhum, tá? É bom a gente entender isso. Tem muita gente que fica esperando que a literalidade seja maior que os eventos, sabe? Uma transmissão mundial, foi eleito um líder global, agora todo mundo vai usar um dinheiro só, todo mundo vai falar uma língua só, sabe? É um pouco fora da casinha esse pensamento, embora permeia o pensamento evangélico de uma forma geral aí. Você já deve ter ouvido, eu já ouvi vários pastores falando de eventos mais assim, né? Um líder global lá discursando para todo mundo, e alguns falam até que só ia lá na Bélgica, né? E lá na Bélgica lá tem uma cadeira já reservada para. Eu acho que isso é meio besteira, né? O pessoal acaba extrapolando aí na hora de interpretar as coisas. Bom, e aí, em algum lugar da grande tribulação o povo vai embora. Antes, não acredito. Durante, pode ser. Depois, é o que eu mais penso que vai ser. Depois da grande tribulação, a igreja vai embora. E aí as uvas vão ser pisadas aí pela ira de Deus. De que forma eles partiram, né? Os arrebatados aí, os levados embora? Alguns enfrentaram a morte e outros passaram pelo arrebatamento descrito por Paulo em 1 Tessalonicenses 4:13 e também em 1 Coríntios. Ok? A adoração como arma do povo de Deus. Capítulo 15. O ambiente do cântico no céu é um mar de vidro misturado com fogo. Esse mar de vidro, ou uma tigela, uma piscina gigantesca de vidro, né? Já havia aparecido previamente, Apocalipse 4, e era o local do trono de Deus. E em torno desse trono, que João vê os vencedores. Os vencedores venceram o animal, venceram a besta. Um vencedor só se caracteriza como tal se houver um vencido, né? Eles venceram quem? Venceram a besta. Nesse caso em questão, o animal derrotado, o derrotado é o animal levantado do mar pelo dragão. É a primeira besta. Não se menciona explicitamente o segundo animal nesse contexto, mas não é necessário, já que ele era apenas o representante profético da primeira besta. Se essa cai, seu profeta também cairá. Os vencedores estão sobre o mar de vidro. Com isso, localiza-se a esfera em torno do qual esse cântico está sendo entoado, o céu. Mas não se esgota a expressão. Se o cântico é de Moisés, a referência ao mar diante do qual é cantado é substancial. A referência é quase imediata ao cântico entoado diante do mar vermelho, após a derrota de Faraó e seu exército. Êxodo capítulo 15. Em Apocalipse 15, a comunidade de vencedores cantará sobre o mar de vidro, que separa definitivamente do alcance da besta. No Êxodo, Miriam cantou com tamborim. Aqui os vencedores cantarão com as suas harpas recebidas de Deus. Os vencedores têm harpas de Deus nas mãos. Diante de uma crise, se poderia esperar que João visse espadas nas mãos dos vencedores. Pelo menos é assim que a imaginação popular esperaria ver um vitorioso. Ele deixaria que todos vissem a arma que precisou empunhar para com maestria vencer seus inimigos. Esses vencedores do mar de vidro, entretanto, não portavam espadas ou escudo, mas armas
citarras, eles não lutam com armas humanas, mas com os seus louvores a Deus. Essa é a arma que a igreja deveria usar, louvores. Certo? Por quê? Porque como é que eu vou me opor à adoração da besta? Adorando a Jesus e ao Deus verdadeiro. Certo? Então é por isso que eles vencem com louvores, porque eles se opuseram a adorar a besta, se opuseram a adorar o anticristo, se opuseram a adorar o sistema desse mundo e adoraram somente a Jesus, adoraram somente a Deus e por isso perderam suas vidas por causa do testemunho. João não recomendou a espada. Com harpas nas mãos, os seguidores de Jesus venceriam as bestas. Paulo irá argumentar que as armas cristãs não são humanas, mas são poderosas para destruir fortalezas. São harpas sim, mas são como canhões quando empunhadas pelas testemunhas do Cordeiro. Quando eu estudei a primeira vez com o irmão lá da igreja, achei que o autor da revista deu uma viajada nessa história de canhões aqui, mas tudo bem, a gente entende o que ele quer dizer, né? Quer dizer que a adoração da igreja é implacável nos últimos anos. Relação com a vida. Apocalipse 15 escreve um hino. É um hino tão estruturado que ele poderia tranquilamente ser cantado nas igrejas que receberiam o Apocalipse e nós cantamos hoje em dia, né, na igreja evangélica. É bonito imaginar um hino celestial que pode ser cantado na terra. O título do hino é o Cântico de Moisés, o servo de Deus, e o Cordeiro. O motivo levantado pelo hino para que Deus fosse temido e glorificado é dado através de algumas construções. Ele é o único santo, característica essencial da divindade. Não há outro santo além de Deus. Isso implica dizer que ele é o único que pode receber o nome de Deus, em contraste com a besta, que é um homem e quer ser adorado como Deus. Os atos de justiça de Deus finalmente serão manifestos. Todas as ações de Deus são justas, mas é muito difícil de ver essa justiça dentro dessas ações. Deus faz justiça, mas os povos da terra não conseguem ver. Um dia, porém, todos verão. Quando isso acontecer, todas as coisas finalmente se revelarão como são de fato. Atos justos de Deus, desenrolados para o próprio bem daqueles filhos e filhas que o amam, que são fiéis e dão testemunha do Cordeiro. Em nosso estudo chegamos a uma parte do Apocalipse que provoca muitos debates e divisões entre os estudiosos. Há muitas correntes escatológicas e hermenêuticas. Descrevi as principais visões quanto à tribulação, mas não param por aí. Há interpretações amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas, há leituras preteristas, histórico-proféticas e futuristas. No meio dessa confusão de títulos e estigmas, algumas pessoas se afastam do livro, mas não façam isso. Respire fundo, continue estudando. Se ficar confuso demais, apenas se lembre que um dia os nossos olhos verão nosso Senhor face a face e todas as nossas dúvidas serão esclarecidas. Reverendo Augusto Nicodemos conta uma piadinha que é assim, Estavam 3 estudiosos num fórum sobre escatologia discutindo, né? Amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Isso diz respeito à vinda de Cristo. Quando que Cristo vem? Cristo vem antes do milênio, pré-milenista. Então, Jesus vem no fim do mundo e inaugura o milênio. Não, Jesus vem depois do milênio. Então, o milênio é um período de domínio da igreja na terra, um avanço do cristianismo e um domínio da igreja na terra. Depois que a igreja alcançar esse objetivo, Cristo vem. Então, pós-milenista. E amilenismo, entende que o milênio é um período simbólico entre a primeira e segunda vinda de Jesus, e quando Jesus vier já é o fim do mundo. Não existe milênio literal, nem pela igreja e nem por Cristo. Milênio, então, é um período simbólico. Estavam os 3 ali discutindo calorosamente como que ia ser e tal. Dali um pouco, um relâmpago corta o céu de um canto ao outro, Jesus volta, os 3 sobem numa nuvem, olhando um para a cara do outro, dizendo: eu não falava para você que ia ser assim? Então, tanto faz, irmãos, tá? Tanto faz como vão ser esses acontecimentos. O importante é que o Apocalipse, ele fala para os primeiros leitores e fala para nós o quê?
não adorem aos deuses desse século, não adorem aqueles homens que querem ser adorados como Deus, não adorem os sistemas, os impérios, os governos que querem ser adorados como Deus. Não neguem a Jesus por causa de conveniência, para comprar, para vender, para ter status, para negociar. É essa a mensagem do Apocalipse. Se fosse uma mensagem só futurista, não fazia o menor sentido para os leitores originais. Mas nós sabemos que fazia todo sentido para os leitores originais. Que as cartas que estão lá no capítulo 2 e 3 estão falando disso. Estão falando de falsos profetas, né? Os Nicolaitas, Balamitas e Jezabel, eles falavam, não tem problema adorar o imperador e a Cristo ao mesmo tempo. Está falando de um homem que quer ser adorado, o imperador. Então, a leitura fazia todo sentido para eles. Faz para nós hoje e vai fazer até a vinda de Cristo. Não temos que ficar esperando eventos muito literais, né, eventos muito precisos com as descrições que o texto dá. 7 anos é 7 anos literais. Não. 1000 anos são 1000 anos literais. Não. 144 mil são 144 mil pessoas literais. Também não. Tá? Nós temos que entender a mensagem. A mensagem é essa. Não negue a Jesus. Não adore a besta. Morra pelo testemunho de Cristo, se for preciso. E se você dá a sorte de não estar num lugar onde as pessoas são mortas pelo testemunho, avance. Pregue o Evangelho eterno. Envie missões para onde as pessoas não conhecem a Cristo ainda. Essa é a mensagem que o Apocalipse tem para nos passar. Beleza? Alguma dúvida ou alguma pergunta antes de nós respondermos as perguntas ali? Não? Então vamos lá. Qual o período escatológico está descrito no Apocalipse 14? É o título da lição. O resultado da perseguição? Não, é o título da lição. Grande tribulação. Grande tribulação. O capítulo 14 descreve a grande tribulação. Seja essa grande tribulação um evento literal no fim do mundo, seja um evento simbólico que descreva a perseguição dos cristãos através dos séculos. Os cristãos lá em Jerusalém sofreram grande tribulação quando o imperador Domiciano, o general Tito, destruiu Jerusalém no ano 70. Isso foi uma grande tribulação. Pessoas sofreram grande tribulação na mão do Hitler, na mão do Stalin. Pessoas sofrem grande tribulação hoje na Coreia do Norte, na China, em outros lugares do mundo. Então, grande tribulação pode ter esse amplo significado. Como os crentes vencerão na grande tribulação? Apocalipse 14, 13. E aí, irmãos, como que os crentes vencerão na grande tribulação? Não, como é que eles vencem? Apocalipse 14, 13. Que morrem no Senhor. Isso aí, morrendo no Senhor, morrendo por causa do testemunho. Vão vencer morrendo. Vocês entendem isso, gente? É vitória para o crente morrer martirizado por causa do nome do Senhor. Então, recentemente nós vimos lá quando o Estado Islâmico invadiu a Síria, que eles colocaram aqueles camaradas enfileirados na praia ali, tudo de laranja, e executaram eles ali porque eles eram cristãos coptas, que é a igreja cristã do Egito. Então, é isso daí. Vencer a grande tribulação é morrer por causa do nome de Jesus. Não é ser livrado da grande tribulação, não. Com qual tipo de arma espiritual o povo de Deus vencerá a besta? Aí sim, qual é a arma que o povo usa para se opor à besta, para não adorar a besta? Louvores, adoração. Quando nós adoramos a Jesus, nós estamos vencendo a besta. Nós já, e se houver uma besta escatológica, se houver uma grande tribulação escatológica, quem fizer assim também vencerá. Assim como os primeiros cristãos venciam quando eles adoravam a Deus e recusavam se adorar o imperador. E quais atributos de Deus são exaltados no cântico de Moisés e do Cordeiro? Então vamos lá para o texto para a gente achar esses atributos lá no texto. Apocalipse 15.
versículo 3 e versículo 4. Vamos lá então. Grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Qual atributo de Deus é descrito aqui? Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, onipotência. Então escreve aí na resposta sua, onipotência. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Reis dos santos. Qual o atributo? Isso, justiça. Tá? Justo e verdadeiro os teus caminhos é a justiça de Deus. Quem não te temerá, ó Senhor, quem não magnificará o teu nome? Qual atributo que é exaltado aqui? Já falou no finalzinho do versículo 6, ó Rei dos santos, quem não te temerá, quem não magnificará o teu nome? Né? Um rei é o quê? Qual o atributo de um rei? Não, qual é o atributo de alguém que é rei? Soberania, majestade, tá? Isso aí. Então, a soberania ou majestade de Deus. Porque só tu és santo, por isso todas as nações adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Qual a última aqui? Santidade. Isso aí. Santidade no sentido objetivo da palavra. Deus é alguém separado, distinto dos demais seres do mundo. Tá? Isso é ser santo. Deus é alguém distinto, separado do restante das coisas. Não é o sentido subjetivo, não é a santidade moral que dizer que Deus é santo descreve. É a santidade objetiva. Deus é separado das outras coisas. Ele não pode ser adorado junto num culto ecumênico. Entenderam? Ele é santo. Então, só recapitulando aqui: onipotência, justiça, soberania e santidade. São só esses 4 atributos que Deus possui? Não, Deus possui uma infinitude de atributos, mas o cântico de Moisés e do Cordeiro destacam essas 4 aí. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Sugestões? Decepções? Não? Então tá bom. Ah, pastor, achei que o senhor ia ensinar o Apocalipse, que o senhor ia falar que o anticristo está lá na Bélgica, que tem um computador lá na República Tcheca, que é a besta que vai pôr o chip em todo mundo. Lá em Praga, viu? Eu pesquisei, não teve. E tinha uma vez no Código de Barra, isso. Código de Barra. 1900, não? 1999. 800 e alguma coisa. 1900 que o senhor nasceu. 1999, 999 era o 666 de cabeça para baixo. Tem várias teorias da conspiração. 333 e meio besta. Meio besta. O chip do celular. Mas existe uma que foi bastante difundida, é porque o número 6 em grego, ele parece o número 3. O número 6 escrito em grego, né? Parece o número 3. Só que se você virar o número 3 90 graus, ele parece um W, o nosso W. E aí o pessoal falou que www, World Wide Web, né, que é o portal da internet, era o número da besta. Então, eu tenho bastante resistência ao chip. Eu não colocaria chip por outros motivos. Por que eu não implantaria um chip em mim? Por uma questão de controle, né? Os caras saberem onde você está, onde você foi, o que você fez. Então, por esse motivo eu não colocaria o chip, mas não porque é o chip da besta, tá? Porque, como eu já disse aqui para vocês, já existe o chip, só que o chip só não está implantado em nós. O chip está no caixa eletrônico, o chip está no nosso cartão de crédito, o chip está em qualquer leitor biométrico. Meu celular está gravando ali. O chip está quando você usa biometria para destravar seu celular. O chip já existe, só não está implantado em nós. Em alguns lugares do mundo, as pessoas estão implantando o chip nelas. O que isso permite? Permite um controle maior, né? Que o governo controle onde você foi, onde você entrou, onde você saiu, onde você comprou, certo? É impossível você ter um álibi, né? Porque o pessoal por GPS vai saber onde você está. Por esse motivo, eu não colocaria o chip.
Mas não porque é o chip da Dilma, porque é o chip do Obama, porque é o chip da besta. Diz que na China já o governo de lá já está fazendo isso com a população. Chip do Temer, né? Feito? Então vamos orar e encerrar essa aula. Estão presos. É, igual aquele pastor. Não, gente, o chip não é o chip do anticristo coisa nenhuma, tá? Se você colocar aí então, pastor, eu não, Deus me livre. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, engrandecemos o Teu nome, louvamos e bendizemos a Ti. Te pedimos, ó Deus, que abençoe as nossas vidas, que nós possamos nos manter fiéis, Senhor, a esta palavra. Possamos resistir, ó Deus, à idolatria, a adorarmos a besta e o que ela representa, os valores desse mundo, Senhor, a secularização, o relativismo dos nossos valores. Senhor, ajuda-nos a mantermos fiéis, mesmo que isso nos custe status, ó Deus, mesmo que isso nos custe postos na sociedade, mesmo que nos custe a vida, Pai. Que nós possamos avançar, perseverando, proclamando o Evangelho até a vinda do nosso Senhor. É a nossa oração e súplica que dirigimos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Então, a aula está encerrada, irmãos. Deus os abençoe. Agora na escola estadual, você corre, vai?